Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Conversão. Conversão é uma mudança de visão, é uma mudança de costumes. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Conversão é transformação. Vamos ao tema de hoje, a conversão de Paulo. O nosso texto base está em Atos capítulo 9, verso 15b, que diz assim: Este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quando nós falamos sobre o apostolado de Paulo, nós precisamos, antes de entender o chamado dele para o apostolado, entender a conversão dele. E nós vamos começar a entender pelo nome, Atos 13, verso 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Então vamos imaginar o seguinte: Saulo é justamente aquele que foi muito desejado. Foi conquistado por meio da oração. O significado do nome de Saulo é o nome hebraico e era muito usado principalmente pelos judeus. Já Paulo significa pequeno, baixa estatura, é um nome no latim e é usado mais pelos gentios. João 3,30 fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E eu fico pensando um pouco nessa mudança de nome de Paulo. Não foi o Senhor Jesus que mudou o nome de Paulo. Paulo passou a usar este nome, possivelmente após o encontro dele com o procônsul Sérgio Paulo. É aonde muda, aonde traz o nome Paulo. Atos 13:7 diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Parar um pouquinho para pensar. Quando ele sai de um nome onde era o desejado, conquistado pela oração, e passa a usar o nome pequeno, baixa estatura, é quando nós percebemos que enquanto ele se apresentava como Saulo, ele era o grande, ele era aquele que aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era o fariseu, ele era aquele que não servia a Cristo. Mas quando ele começa a usar o nome de Paulo, ele vê justamente que é importante que os conhecimentos seculares dele, que os conhecimentos, que tudo aquilo que ele tem, que ele mesmo fala, é como rudimento, porque para o evangelho não serviria, aí ele se coloca como pequeno, como aquele que quer ser usado por Cristo, como aquele que quer que Cristo cresça e que Paulo não venha a aparecer. E nós vemos que antes de falarmos justamente sobre o apóstolo Paulo, eu achei importante a gente ir no início, como Paulo era como Saulo, um homem machucado pelo pecado. Vamos ver 1 Coríntios 15:56? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aguilhão é uma ponta de ferro colocado numa vara para cutucar os bois. E é justamente isso que nós entendemos. Era algo para machucar. E o pecado, ele é algo que machuca o ser humano. E Saulo, ele queria enfrentar o pecado, mas ele queria enfrentar o pecado com as próprias forças. Atos 26:14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, recalcitrar contra os aguilhões é um provérbio grego, latim, que significa dura coisa é você ter resistência quando o poder é grande. E nós vemos que esse encontro gerou muita transformação.
A maneira que Paulo usava e acreditava que fazia vencer o pecado era impondo o judaísmo. Mas não é por força, não é por violência que a Bíblia nos ensina. Zacarias 4:6 diz assim: e respondendo-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas Paulo, ele era muito dedicado à religião dos pais dele. Ele, como Saulo, ele era um homem muito dedicado. Filipenses 3:5. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Olha o currículo de Paulo. Ele era um judeu. Paulo, ele era circuncidado, ele era cumpridor da lei, porque os pais dele eram religiosos. Circuncidado ao 8º dia significava que ele estava obedecendo, em obediência à aliança, mas é uma aliança feita entre Deus e Abraão. Gênesis 17, 11 e 12. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Deus havia feito esta aliança com Abraão e a linhagem ela seria circuncidado. Vamos pegar o exemplo de João Batista. João Batista ele foi circuncidado ao 8º dia. Lucas, no capítulo 1, verso 59, nos mostra isso. Eu vou citar para você que diz assim, olha, no 8º dia, levaram o menino para ser circuncidado e desejavam dar-lhe o nome do pai Zacarias. Ele é um exemplo para nós, mas vamos no exemplo dos exemplos, vamos naquele que é o nosso exemplo maior, o próprio Jesus. Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia. Lucas, capítulo 2, verso 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então nós vemos que a linhagem de Saulo de Tarso era justamente uma linhagem de Israel. Era comprovadamente que ele era nascido entre o povo de Israel, entre o povo que foi escolhido por Deus, entre aquele povo que Deus tirou lá do Egito. Romanos 11:1, Paulo fala assim: indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Agora a gente vê um povo conhecedor do Deus vivo, um povo que foi escolhido para daquele povo vir o Messias, daquele povo vir o Evangelho. E nós vemos que Paulo, ele ainda tinha orgulho. Quando ele fala quem ele fala, eu era um fariseu, para mostrar para nós que nós precisamos, quando olharmos para o nosso passado, ver o quanto Deus trabalhou em nossas vidas. E Deus trabalhou na vida de Paulo. Fariseu é uma religião, mas de pessoas muito rígidas, rígidas quanto à lei de Moisés. Eram pessoas que seguiam à risca aquela tradição, eles obedeciam os detalhes da lei, mas com muita hipocrisia. O nosso Jesus fala isso, porque eles distorciam algum significado. Vamos ver Jesus chamando eles de hipócritas, Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É quando nós olhamos Jesus chamando a atenção dos fariseus, porque não adianta eu conhecer a lei, como o próprio Tiago nos ensina. Eu tenho que ser praticante, não somente ouvinte, mas também não ser praticante para ser visto pelos outros, mas sermos praticantes para glorificar a Deus. E
Saulo, ele era um judeu zeloso da lei. Atos 22, verso 3, fala assim: então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Gamaliel, ele era o rabino judeu, ele era professor de Paulo, ele era um homem muito zeloso quanto à lei, ele era muito importante, ele era um membro do Sinédrio. E nós vemos que quando Paulo está falando, está citando quem ele era, ele traz aonde que ele aprendeu a lei e como ele era obediente à lei, como ele era zeloso pela lei. E devido ao zelo dele pelo judaísmo, ele perseguia a igreja. Ele sempre estava fazendo aquilo que, ao olhar dele, parecia ser justo. Achava que ele estava servindo a Deus, mas servindo a Deus de verdade. Filipenses 3:6, Paulo fala: quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele mesmo mostra, ele mesmo fala: eu fui um homem dedicado. Já quando Deus olha para ele, quando Deus vê que realmente ele tinha zelo, Deus vê o que ele estava fazendo com o povo. Porque uma coisa é você entender, nós temos um Deus que olha por cada um de nós, nós temos um Deus que faz justiça por nós. Atos 8:3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. A religião de Saulo era uma religião muito rígida e Saulo, pelo zelo que ele tinha, ele fazia as coisas como para agradar a Deus. Inclusive, foi ele que, quando Estevão foi apedrejado, ficou com as roupas daqueles que apedrejaram a Estevão. Atos, capítulo 9, verso 1, verso 2, a Bíblia começa a relatar como ele conheceu o Senhor Jesus. Então vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, vamos abrir parênteses, ele respirava. Era como se a atmosfera que ele vivia era de ameaça e morte. Continuando o versículo. Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, é o caminho da palavra, é o caminho que conduz à salvação. Aí continuando o versículo, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Essas cartas na mão de Paulo dava a ele um poder muito grande, dava a ele poder de pegar essas pessoas, de prender essas pessoas, de conduzirem essas pessoas que tinham justamente já fugido de Jerusalém por causa da perseguição, e ele queria ver justamente aqueles que estavam em Damasco. E ele indo para Damasco, aconteceu algo tremendo, aconteceu algo sobrenatural, aconteceu algo incrível. Atos 9, 3 e 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que tremendo! Ele caiu, mas se pararmos para pensar, ele caiu e caiu justamente na graça de Deus, no favor imerecido de Deus. Deus estava tratando ele, Deus estava olhando, porque ele era muito zeloso, ele era alguém que Deus ia transformar, ele era alguém que Deus ia usar. E neste encontro dele, quem estava falando com ele? O nosso Jesus. E ele pergunta, e ele reconhece o senhorio de Jesus. Atos 9, 5, a parte A. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ah, imagina Saulo. Quem é, Senhor? Por que está falando comigo?
que eu estou perseguindo aqueles do caminho, aqueles que estão desvirtuando o povo, aqueles que estão tirando aquele povo judeu da presença de Deus. E o que acontece? Saulo perseguia o próprio Cristo. Atos 26, 9. Ele mesmo fala assim: eu igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Ele estava seguro, mas ele teve um encontro verdadeiro. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus e nesse encontro ele reconheceu que realmente Jesus Cristo é o Senhor, que realmente Jesus Cristo é o Messias, que o povo judeu estava esperando chegar. A gente vê em Atos 9:5, a parte A, que fala assim: e ele disse: quem é Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Fica imaginando ele, ouvindo do próprio Jesus, o Jesus que já tinha sido morto, o Jesus ressuscitado, o Jesus que ascendeu ao céu. E é justamente assim. Toda conversão, ela começa no reconhecimento do senhorio de Jesus. Saulo, ele soube que ele estava perseguindo, era o próprio Jesus, era o Senhor dos senhores, era o Rei dos reis, e ele temeu o Senhor. Nesse encontro, além dele reconhecer o Senhor Jesus, ele se rendeu aos pés de Jesus. Quando a gente fala em Atos 9:5, a parte A, e ele disse quem é Senhor, está mostrando o Senhor, está significando que ele reconhece o senhorio de Jesus. E quando a gente vê a conversão, ele reconhecendo o senhorio, ele soube, ele ficou consciente que ele estava perseguindo e ele teme o Senhor. Atos 9:5b. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo se dispõe naquele momento. Paulo, ele se posiciona e ele fala que ele quer fazer o que agrada a Deus. Ele reconhece que ele tinha errado e ele busca, ele quer saber, ele pergunta ao Senhor: o que eu devo fazer, Senhor? Atos 9:6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. É como se Paulo falasse assim: eu fiz tudo errado, mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu fiz por zelo, mas eu fiz tudo errado, o que queres que eu faça? E aí o Senhor começa a instruir ele. Quando Paulo se levanta, ele estava cego. A visão dele física estava cega. E ele foi sendo conduzido por aqueles que estavam com ele até a cidade de Damasco. Atos 9:8 e 9 diz: e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ele estava se humilhando diante de Deus. Ele se conscientizou do mal que ele estava fazendo aos escolhidos de Deus, aos servos do Senhor. E lá em Damasco, ele orando, ele jejuando, ele tem uma visão. Atos 9:12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Foi justamente lá em Damasco que ele foi guiado por aqueles que estavam com ele. E ele jejuando, ele buscando o Senhor, ele orando, ele falando com o Senhor, ele fica aguardando o que ele deveria fazer. E lá em Damasco morava um homem chamado Ananias. E Deus, ele também fala com esse homem. Atos 9:10 a 12. E havia em Damasco um certo discípulo que seguia Jesus, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha a prontidão do servo de Deus. E disse-lhe o Senhor:
levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ananias, quando ele ouve o Senhor falando para ele ir aonde estava Saulo, ele ficou: Senhor, mas olha, este homem, ele é cruel, este homem, ele faz muita maldade com o teu povo. Mas o Senhor, ele fala para Ananias, e Ananias, ele obedece. Atos 9, 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus estava mostrando para Ananias que Paulo seria apóstolo dos gentios. Deus estava mostrando para Ananias que Paulo levaria Cristo, a mensagem de Cristo aos reis, mas também ao povo judeu. Ananias obedeceu a ordem do Senhor, ele orou por Paulo e Paulo recuperou a visão. Paulo, um homem que em obediência à lei, mas uma obediência cega, ele foi transformado pelo Senhor Jesus. É interessante a gente entender que quando o Senhor fala com ele, ele prontamente se dispõe a obedecer a ele. Ele queria agradar agora ao Senhor Jesus, um homem que foi perseguidor da igreja, que foi perseguidor dos crentes, um homem que vociferava contra os crentes. Mas quando ele encontrou o Senhor, ele teve uma mudança. Ele passou a viver na dependência do Espírito Santo. A transformação dele foi imediata. Ele ficou 3 dias, ele ficou orando e jejuando, ele ficou buscando a presença de Deus, ele ficou buscando orientação em Deus. Ananias, quando ele sauda Paulo, faz uma saudação diferente. Atos 9, 17, 18. E Ananias foi, entrou na casa e pondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo, olha como é a palavra, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Vamos concluir. Paulo, ele é a prova que Deus tem poder para transformar toda e qualquer criatura. Deus tem poder para transformar todas as situações. Deus tem poder para transformar todo o coração, porque Ele é soberano, porque Ele é maravilhoso e porque é a graça dEle, é o favor dEle pelos homens, Ele age. E que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fica com Deus e Deus te abençoe.